Olá, aqui é o professor John Linux. Nessa videoaula nós iremos continuar com o estudo das soluções, mais uma aula de físico-química. Nessa aula, aula 9, nós vamos tratar das misturas de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Como eu falei, as misturas de soluções são de dois tipos, de mesmo soluto ou de solutos diferentes. No caso dos solutos diferentes, eles podem não reagir entre si ou podem reagir entre si. Então nós vamos tratar agora do caso em que os solutos reagem entre si, ocorre reação química. Então imagine que essa primeira situação. Aqui é um caso típico de titulação. Eu tenho um ácido clorídrico e tenho um hidróxido de sódio. E vou colocar os dois para reagirem entre si. Veja que aqui os solutos são diferentes, tá ok? E vão reagir entre si, ácido, base, vai ocorrer a neutralização, vai formar sal e água. Aí eu tenho um volume de 0,3 litros de ácido, 0,4 molar. Tenho um volume de 0,2 litros de base, 0,6 molar. Muito bem. Juntando-se esses volumes dessas soluções nessas concentrações, qual será a molaridade final do recipiente em relação ao ácido, do que temos no recipiente, em relação ao ácido, em relação à base e em relação ao sal. Primeiro vamos calcular aqui o número de moles de cada um. Então do ácido 0,12 mols, da base 0,12 mols. Para a gente resolver um problema desse, aqui é um caso tipo de titulação. Na verdade, você tem aqui embaixo uma solução de concentração definida, chamada de solução titulada, e em cima você tem uma solução que você quer determinar, por exemplo, a sua concentração, o número de moles. Então você coloca essa substância aqui, abre a torneirinha e ele começa a gotejar. Aqui embaixo você adiciona um indicador ácido-base, e em um determinado instante essa solução muda de cor. Você fecha a torneirinha e anota o volume que foi gasto. E assim você pode determinar quanto dessa substância em volume foi gasto, qual a sua concentração, ok? Mas vamos lá. No nosso caso, como nós vamos usar o princípio da molaridade, vamos trabalhar com o número de mols. Então o primeiro passo para a gente é escrever a equação. O segundo passo, balancear. Então quando a gente trabalha com molaridade, você tem que escrever a equação e tem que balancear. Observe que a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. Então o ácido clorídrico reage com a base, hidróxido de sódio, e forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e água. Ácido uma base da sal e água. Então no início eu tenho quantos mol do ácido? 0,12. Quanto da base? 0,12. Beleza. Quanto vão reagir? Como a proporção é de 1 para 1, vai reagir 0,12 com 0,12. Quanto eu tenho de produto? Ainda não tenho. Somente quando eles reagirem e formar. Então reagiu, formou. Quanto sobra de ácido? 0. Eu tinha 0,12, reagiu 0,12. Quanto forma da base? Também não sobra nada. Então, em relação ao ácido, não tem mais nenhuma quantidade nem da base. E quanto formou? Com uma proporção de 1 para 1 para 1, formou 0,12 de cloreto de sódio e 0,12 de água. Então vamos para o cálculo. Lembrando que o volume total agora do recipiente é de quanto? 500 ml, ou seja, 0,5 litros, né? Por quê? Porque eu juntei as duas soluções aqui no recipiente, né? 200 mais 300. Continuando, vamos lá. Então nós podemos dizer que não temos nada de ácido, a molaridade para o ácido é 0. Não temos nada da base, a molaridade para a base é 0. E de sal foi formado 0,2 mols. Então não tinha nada, agora tem 0,12 mols. Então molaridade é número de mols sobre volume. O volume final da solução é 500 ml, 0,5 litros. Então nós vamos ter quanto para o sal de cozinha? 0,12 mols em 500 ml, que corresponde a 0,5 litros. Logo, a molaridade final é 0,24 mols por litro de sal de cozinha. Beleza, aí as substâncias reagiram totalmente e formou o sal de cozinha. Muito bem. Temos aqui um novo problema, né? Nós vamos misturar uma solução de ácido clorídrico, 0,3 litro, 0,4 molar, com uma solução de hidróxido de sódio, 0,2 litro, 0,8 molar, uma solução bem concentrada da base. E ele pergunta quais serão as quantidades finais, quais as molaridades finais, em relação ao ácido, à base e ao sal, se for formado. Vamos ver aí. Vamos calcular o número de moles do ácido, deu 0,12 mols. Vamos calcular o número de moles da base. O número de moles é a molaridade vezes o volume, né? Vai dar 0,16. Então observe aqui que o número de moles dos reagentes é diferente, tem uma proporção aqui diferente. Então esse problema é diferente. Bem, para a gente resolver um problema desse, o primeiro passo é escrever a equação e balancear.
Se você não balancear, está errado. Você tem que saber a proporção em que reage que são produzidos. Então no início eu tenho 0,12 mols de HCl e 0,16 mols de Na1H. Ora, mas se a proporção é de 1 para 1, tá certo? Não vai reagir 0,16. Só vai reagir quanto? Se é de 1 para 1. Se eu tenho 0,12 do ácido, só reage com 0,12 da base. Então isso quer dizer o quê? Que vai reagir somente 0,12, vai sobrar base. Todo o ácido será consumido e vai sobrar base. Sobra quanto da base? 0,16 menos 0,12, 0,04 da base. Vai formar quanto? Com uma proporção de 1 para 1 para 1, se reagiu 0,12, vai formar 0,12 do sal. Então nós vamos ter no recipiente, no final, nada de ácido, foi totalmente consumido, uma sobra de 0,04 mols da base e o sal que foi formado 0,12 mols. Então observe aí que nós temos excesso de base, vai sobrar base nessa reação. Para fazer o cálculo da concentração do sal é muito simples, né? Molaridade é número de mols sobre volume. Lembrando aqui que o volume total é quanto? 500 ml. Eu somei 200 ml com 300 ml, né? 200 ml da base com 300 ml do ácido. Então dá 500 ml. Então para o sal de cozinha vai dar 0,12 mols por 0,5 litros. Então vai dar 0,24 moles por litro. Essa é a concentração do sal formado. Como vai sobrar base aqui, então eu vou ter essa quantidade aqui de base, quanto? 0,04 mols da base, em quanto? Em meio litro, ou seja, em 0,5 litros da solução. Então, a molaridade da base restante é 0,08 moles por litro. Vamos ver se a gente entendeu. A proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. Então reagiu 0,12. Como é que eu tinha inicialmente 0,12, 0,16, sobrou 0,04 da base. Então restou base. E formou quanto? 0,12 do sal. Porque a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Então a molaridade do sal dá 0,24 moles. E a da base, restante. Então a gente poderia dizer o seguinte, que formou um sal e essa solução no final, ela ficou com excesso de base, ficou uma solução básica. Então formou o sal e tem um excesso de base, ok?